vereadora Estela Balardim. Muito obrigada, senhor presidente. Hoje a gente trata mais uma vez, para mim, de um dos principais assuntos que, enquanto legisladores, a gente tem que abordar, que é a questão da saúde. Eu sempre, quando busco falar da saúde, busco falar da importância da atenção primária, da importância das nossas UBSs, inclusive para que a gente não tenha cada vez mais um aumento de doenças crônicas, de doenças que começam bem pequenininhas e acabam ficando cada vez mais prejudicadas pela falta de estrutura dentro das unidades básicas de saúde aqui no município. Vereadora Daiane, a gente trouxe para a tribuna, para a sessão, há poucos dias atrás, a questão da UBS Mariane, que já está há 1 ano trocando de prazo para a entrega da obra. Galópolis, a mesma situação, me lembra aqui o vereador Cláudio, que vai passando para frente a data de entrega da obra, e quem sofre com isso é a população, que acaba tendo que ser atendidas em lugares que não são condizentes à necessidade, que não garantem nem ao servidor que está ali prestando o trabalho a efetividade do seu trabalho, pela falta de espaço, pela falta de estrutura. Então, quando a gente fala das UBSs em reforma, a gente está falando de coisas que deveriam ser prioridades. A reforma de uma UBS deveria ser prioridade para essa gestão. Deveria acabar antes do prazo e não depois, mais de 1 ano depois de cada prazo estipulado. E aqui a gente trata muito, enquanto comissão, nesse pedido de informação, a questão da lista de espera para os procedimentos cirúrgicos, a lista de exame para procedimentos com especialistas. E aqui eu quero trazer um relato meu. Eu tenho só 25 anos, mas eu já tenho um papel amarelado da UBS. A solicitação para um gastro. Quando o papel vai ficando velho, de tanto tempo que ele está lá guardado na gaveta, que ele vai criando aquele amarelado, eu espero um gastro há mais de 2 anos. E daí eu me pergunto, o problema, a dor que eu sinto, pode ser uma doença que pode piorar a cada tempo, a cada minuto, a cada segundo que passa. E a gente mesmo assim continua vendo que essa é uma realidade nossa aqui, que utilizamos o SUS, é uma realidade de muitas pessoas nos bairros. As filas cada vez maiores para consultas médicas nas nossas UBSs terminam, às vezes, com 30 fichas entregues e o resto, 1/4 da população ainda que estava lá na fila não é atendido. Então, as pessoas estão com dificuldade de acessar o médico clínico geral dentro da UBS, para daí poder solicitar um especialista, solicitar um exame, solicitar uma cirurgia. Então, a questão da saúde, mesmo, e é esse ponto que me choca muito, mesmo que a gente invista há muito tempo, desde a gestão passada já investimos mais do que 15%, investimos quase o dobro do que 15%, e mesmo assim isso não é repassado para a população. A gente entende, foi publicado há pouco tempo, que tem muita gente que deixa de ir nas consultas. Ok, mas essa não é a culpa da população. A gente não pode botar a população como culpado. A gente tem que pensar qual que é a política pública que a gente precisa para incentivar as pessoas a não largarem de mão da sua consulta. Por que as pessoas, às vezes, deixam de ir na sua consulta? Será que o problema continua? Será que, passado 2 anos, a pessoa continua com o mesmo problema e com a mesma necessidade de consulta? Então, a gente tem que se perguntar o porquê que a gente tem essas pessoas que faltam. A gente tem que se perguntar o que a gente pode fazer e não ir para a rede social fazer vídeo culpando a população. Isso é inadmissível. Uma população que sofre diariamente com os problemas de saúde da nossa cidade não pode ser culpada por esses problemas. Eu ouvi muito, e aqui a gente trata da dívida do InSaúde, eu ouvi muito durante a CPI da saúde que é cultural as pessoas não procurarem a UBS. Eu vou na fila da UBS na quarta-feira, é o dia que marca lá no bairro Serrano. E não é cultural, as pessoas estão procurando a UBS. As pessoas só não estão conseguindo médico. Médico inicial para ir atrás de uma consulta especializada. Então, imagina uma consulta especializada. E, para finalizar, quero dizer que é muito importante, foi mais de 1 milhão desviado durante a pandemia pelo InSaúde. E a gente ainda não tem a resposta se esse débito foi
feito, se a gente tem a negativa desse débito. É inadmissível a gente ter prorrogado o contrato com o InSaúde, ver quão mal estava a situação das nossas UPAs, que melhorou agora, com ideias, mas mesmo assim a gente não saber se essa dívida durante a pandemia foi paga. Então esse pedido é extremamente importante e a gente pede a apreciação de todos e todas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Andressa